Olá, estudantes! Bem-vindos! Eu sou a professora Arlete, do curso de Ciências Sociais, e nesta videoaula vou abordar alguns precursores do pensamento social brasileiro. E depois o conceito de homem cordial, desenvolvido pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, presente na obra Raízes do Brasil. O debate do pensamento social no Brasil, ele se inicia no final do século XIX e começo do século XX, abordando principalmente a identidade nacional com temas em relação à cultura, à religião, colonialismo, herança, tradição, escravidão, etnia, crenças, modos, costumes, entre outros. E as primeiras obras que vão trazer esse debate estão no campo da literatura. E eu trouxe algumas delas para exemplificar para vocês. São elas: Os Sertões de Euclides da Cunha, em que Euclides vai falar do homem, da terra e da luta do povo sertanejo na Guerra de Canudos. Lima Barreto, com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que é uma obra de crítica política e social em relação aos primeiros anos da República no Brasil. Depois tem Urupês, de Monteiro Lobato, em que cria a personagem de Jeca Tatu e vai fazer a crítica à miséria que a área rural se encontra naquele período, e o descaso do governo com a área rural e com a população rural. Depois nós entramos na fase modernista com obras de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Do Oswald de Andrade nós temos o Manifesto Antropofágico e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. E o Oswald ele trata nessas duas obras uma sugestão de consumir, mastigar a cultura do outro, esse outro, no caso, é o europeu, e trazer de volta a cultura brasileira, a nossa cultura. E, por fim, a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, em que Macunaíma é uma obra de resistência ao símbolo do colonialismo, à escravidão, ao preconceito racial, à desigualdade social, à homogeneização, enfim. São várias obras, mas eu trouxe algumas que marcam mais esse pensamento, esse debate do Brasil nesse início do século XX. Já o pensamento social brasileiro, pelo viés das ciências sociais, 3 obras vão marcar as primeiras décadas de 1900. São elas Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. As 3 obras citadas no slide anterior nos traz uma discussão mais científica e sociológica em relação ao pensamento social brasileiro. Nos fornece uma visão crítica sobre as origens coloniais e o legado do processo de colonização na constituição do país. Casagrande Senzala vai apresentar a organização política e social que a Casa Grande representa e também a importância atribuída ao escravo. Além disso, apresenta também as relações sociais fundadas no patriarcalismo. Já a formação do Brasil contemporâneo nos permite entender a realidade nacional a partir da compreensão dos fenômenos de nossa formação histórica. Trata o aspecto econômico como um dos principais para a formação do Brasil e como alguns elementos da sociedade brasileira da época mantêm-se parecido com a estrutura colonial. Já Raízes do Brasil vai buscar trazer
entendimento aos problemas nacionais e à identidade nacional deixado pela história colonial. Também vai desenvolver o conceito de cordialidade, um dos temas centrais da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Sobre esse conceito, vou tratar nos slides a seguir. O foco central desta apresentação trata do conceito de homem cordial desenvolvido pelo pensador Sérgio Buarque de Holanda. Mas antes vamos conhecer um pouco sobre sua vida. Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em São Paulo em 1902, graduou-se em Direito em 1925 e ao longo de sua vida trabalhou como jornalista, ensaísta, professor universitário, historiador, cientista social, enfim. Também contribuiu de forma significativa para a Semana de Arte Moderna de 22. Durante um período, Sérgio Buarque de Holanda morou em Berlim, pois ele foi correspondente internacional para os jornais brasileiros. E neste período, ele conheceu o pensamento de Max Weber, que o influenciou de modo significativo. Sérgio Buarque morreu em 1982, em São Paulo. A obra Raízes do Brasil foi publicada em 1936 e desde então várias edições foram lançadas. Em 2016, a obra completou 80 anos e, para comemorar, foi lançada uma edição crítica e comentada. A obra Raízes do Brasil é composta por 7 capítulos. No capítulo 1, Fronteiras da Europa, Sérgio Buarque de Holanda vai abordar como se deu a colonização na América Latina por Espanha e Portugal, e também vai tratar do tema da escravidão, que também ocorreu em todo o território latino-americano. No capítulo 2, Trabalho e Fronteira, ele vai fazer a distinção entre eles e também apresentar as suas éticas, que são opostas. No capítulo 3, Herança Rural, ele vai analisar o impacto da vida rural na sociedade brasileira e suas diferenças em relação à mentalidade urbana. Já no capítulo 4, O Semeador e o Ladrilhador, vai apresentar o espanhol como ladrilhador, aquele que planeja a cidade, ele vê a cidade como empresa, o contrário do semeador, que é o português, que ele tem uma cidade irregular e também um desleixo que corresponde ao seu desejo somente pela fortuna e ascensão social. Já no capítulo 5, O Homem Cordial, apresenta características do brasileiro, as relações de simpatia, ou seja, as relações impessoais, características do Estado, que impede a formação de uma sociedade urbana moderna. O homem cordial pressupõe o predomínio de aparência afetiva, porém não necessariamente sincera. No capítulo 6, Novos Tempos, ele vai analisar o choque nos velhos padrões coloniais causados pela vinda da família real no Brasil e essa sociabilidade aparente. No capítulo 7, Nossa Revolução, ele vai apresentar a dissolução da ordem tradicional e contradições não resolvidas na estrutura social que surtirão efeitos nas instituições e ideais políticos. O homem cordial é um conceito que trata das raízes do caráter de comportamento brasileiro, que tem sua origem fundada no meio rural e patriarcal do período colonial, e permanece viva essa influência ancestral nos padrões de convívio social. A hospitalidade que ele demonstra não significa a princípio que são bondade ou amizade. No fundo, a nossa forma de convívio social é justamente o contrário.
O conceito revela que o brasileiro, ao mesmo tempo que possui desejo de estabelecer aproximação com o outro, tem aversão a qualquer convencionalismo ou formalismo nas relações sociais. Esta característica demonstra que o modelo social está fundado nas relações familiares, ou seja, as relações exteriores pouco influenciam. Por isso, em geral, o brasileiro tem dificuldade de perceber a diferença e limite entre as instâncias públicas e privadas, principalmente no que se refere ao Estado e à família. Um exemplo do homem cordial na atualidade é a comunicação nas redes sociais, em que se ofende um desconhecido ou até mesmo nas relações de amizade ou familiar, quando sua opinião é contrária do que ele pensa. Não se privilegia a razão, e sim a emoção. Por cordial, Buarque de Holanda não se refere à hospitalidade, expansividade ou simpatia como vocações naturais, e sim a um hábito de agir e reagir, isto é, mas no sentido estritamente etimológico, com o coração do que com a razão, e do coração pode tanto provir o amor ou o ódio. Na esfera pública, o homem cordial se comporta ante aos seus semelhantes indiferente à lei, pois esta lei contraria suas afinidades emotivas e considera apenas o que diferencia dos demais indivíduos. Para finalizar a nossa videoaula sobre o pensamento social brasileiro, deixo aqui para vocês um texto do teólogo e filósofo Leonardo Boff, que corrobora e contribui muito bem com o conceito de homem cordial que tratamos até o momento. Bom, chegamos ao final da nossa videoaula, mas ainda estamos no começo dessa grande jornada da formação do pensamento social brasileiro. Deixo algumas dicas de leitura e desejo bom estudo para todos e todas. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. É só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até breve. Tchau!